Começar essa capítulo novo. Capítulo 5 de eletromagnetismo, né? Essa aula aqui é a aula 13, não é isso? É 13. Vamos dar início à magnetostática. Hoje, especificamente, ele está programado para falar sobre alguns tópicos certo. Ou seja, ele começa como sempre, né, em qualquer desenvolvimento teórico, tudo inicia com uma lei experimental, né? A gente começa com força magnética. Tem que trocar pilha. Começa com a força magnética, a partir da qual a gente deriva, né, o campo associado à força magnética, vou dar um nome para ele. Depois a gente vai calcular campos de algumas distribuições da fonte que produz o campo, né? Vai falar sobre potencial vetor. E vamos terminar com já as equações de Maxwell para a magnetostática. E por enquanto no vácuo, né? Sem a presença de meios materiais. Okay. Isso é mais ou menos equivalente ao capítulo 2, né? Todo aquele desenvolvimento que a gente fez, né? Começou com cargas pontiformes, falou sobre a força elétrica, a lei de Coulomb, né? Daí quem é o campo elétrico, daí ficou no vácuo por algum tempo tentando se familiarizar com o campo de algumas distribuições, depois introduziu meios materiais, né, de polo elétrico e assim por diante. Aqui é parecido, só que tem um elemento que não aparece aqui nessa formulação, que não existe um monopolo magnético. Existe de monopolo elétrico, que é a carga elétrica isolada, não existe a carga magnética, né? Então, o que produz o efeito magnético, né, é a próxima coisa que existe, que seria dipolo, né? Polo e dipolo, né? Polo não tem, no caso magnético, mas tem dipolo, certo? No caso elétrico tem polo e tem dipolo, né? Assim por diante, né? Então, o que é magnetostática? A gente sabe que, a gente vai ver nesse capítulo, que o efeito magnético, em síntese, ele é algo produzido por cargas em movimento, né? O magnetismo que a gente vê na matéria, no fundo, são as correntes atômicas, né, que produzem esse efeito magnético. A gente sabe, né, está familiarizado, a gente observa os magnéticos, né, sabe que tem uma força magnética, tem polos que se repetem, a gente sabe disso, né? Mas isso tem a ver com carga elétrica em movimento, certo? Se você tem, por exemplo, um átomo, né, e por alguma razão existe uma órbita preferencial de fluxo de elétrons, se você olhar de forma clássica, isso aqui produz um efeito como se fosse um microcircuito elétrico no átomo, né? Certo? Como você tem o próprio elétron
né, o elétron é isolado. Imagina o elétron como sendo uma esferazinha, certo? Uma carga, né? Q, né? Menos 1,6 vezes 10 menos 19 por 1, né? O elétron sozinho ele tem uma propriedade intrínseca que é o spin, ou seja, ele fica fazendo isso aqui, certo? Essa rotação de carga é como se fosse um microcircuito elétrico, né? Então ele tem, o elétron sozinho, ele tem uma coisa, né, que produz o que a gente observa externamente, né? Certo? Então você tem o efeito de cargas em movimento nas órbitas dos átomos, e você tem as próprias partículas elementares que têm uma rotação, né, spin quer dizer rodar, né, o spin, né? E essa rotação é como se fosse uma carga girando, e a carga girando produz uma corrente, como se fosse uma corrente equivalente. Então, até se for observar, até o século XVIII, não se sabia que existia magnetismo nos materiais, ferro, né, óxido de ferro, essas coisas, tinha magnetismo, mas ninguém sabia por quê, certo? Qual era, né, o que é que causa o magnetismo, né? Até que Ørsted, no século XVIII, fez um experimento simples em sala de aula, certo? Ele pegou um fio elétrico, né? Pegou ele por uma corrente I, e já se tinha bússola naquela época, né? Sabia-se que a agulhinha da bússola se orientava na direção dos polos, já se sabia da existência da questão do polo norte-sul terrestre, né? E se você colocasse essa bússola perto de um circuito portando a corrente I, por exemplo, nessa forma que eu estou mostrando aqui, nada acontecia, ela ficava sem deflexão. Tá? Bom, se você orientasse dessa forma aqui, vamos olhar o fio de cima, certo? Se eu pego a bússola e coloco aqui, certo? Ela vai se orientar a 90 graus dessa linha que une o fio até o eixo da agulha, né? Certo? Então, se ela estivesse aqui, ela ia tender a defletir nesse sentido ou no outro, né? Depende, certo? Depende do fluxo da corrente, né? Se você reverter o fluxo, ela pode mudar de sentido, vai para o outro lado, certo? Mas ficar acima de 90 graus. Onde você colocar, certo? A agulhinha fazia isso, né? Ou seja, foi a primeira vez que se constatou a interação entre corrente de circuito e uma coisa que tinha origem magnética, certo? Então, essa orientação da agulha, na realidade, é o que se começou a conceituar como sendo um campo, né? O campo está na direção da agulha. Você bota a agulha, você está na hora mostrando, aqui tem um campo que está nessa direção. Certo? E o campo está sendo produzido por esse efeito aqui, por essa corrente elétrica. Então, no fundo, foi aí que começou a se observar que, no fundo, essa coisa magnética é de origem de corrente elétrica. E a magnetostática, a gente chama de magnetostática, né? Falando de campos estáticos, ela é um conjunto de fenômenos originados por uma corrente que a gente chama de estacionária. Algo que a gente fez isso aqui, um exercíciozinho, sabe? De onde vem essa terminologia? Vem da equação da continuidade, né? Divergente de J, J diz quem é a corrente, mais d rho dt igual a zero, né? Essa é a equação da continuidade. Corrente estacionária é obtida no regime DC, em que isso aqui é zero, né? Isso é que define o regime de corrente estacionária. Então, no regime de corrente estacionária, o J tem divergência zero. Além de não variar no tempo, ele também tem a divergência zero. Que quer dizer um campo, né? Chamar isso aqui de campo, que tem a divergência zero. É um campo que nem começa nem termina em nenhum ponto do espaço. É um campo que faz
isso aqui. Certo? Então, as linhas de J são linhas fechadas. Circuito fechado. Né? Nem começa de dentro, certo? Então, o campo magneto-estático é o campo produzido por circuitos fechados, em que a corrente não varia no tempo. A corrente é constante e forma um circuito fechado. Então, toda vez que ele tem isso, ele tem a magnetostática. Né? Certo? Por exemplo, uma corrente atômica, né, satisfaz esse requerimento, esse requisito. A correntezinha lá está fechada. Uma esfera rodando satisfaz esse requisito também. É como se fosse um circuito fechado. Sabe? Bom, então, a partir dessa observação de experimentos, de vários experimentos, não só, são vários, ele não é tão simples como a lei de Coulomb foi. Né? A lei de Coulomb foi fácil mede a força em duas cargas. Aí se mediu força entre fios, né? Força entre agulhas magnéticas, certo? Deflexão entre agulhas próximas uma da outra. E aí, a partir daí, se chega a uma formulação da força entre elementos de circuitos. Certo? Mas isso se faz depois de muito experimento. Né? Então, eu não vou falar sobre os experimentos, eu vou falar sobre já a síntese de todos esses resultados. O que a gente quer fazer é uma analogia. Né? A gente quer pegar, ver se a gente consegue fazer uma analogia com a lei de Coulomb. Né? Se tem circuitos fechados, pega um elemento de cada circuito e vê como é que eles interagem quando estão próximos um ao outro. É isso que a gente quer fazer. Sabe? Então, vamos falar sobre isso. Tá? A gente vai ver que a expressão, a questão básica da força entre elementos, né, fontes, né, discretas, é muito parecida com a lei de Coulomb, em termos de dependência com a distância, né, em termos do produto dos elementos, que já tem isso aí. Né? Então, a partir de todos os experimentos, né, a gente pode sintetizar a força entre dois circuitos, né? Ou seja, então observe, né? Um circuito, ele produz o efeito que a gente chama de efeito magnético, esse efeito novo, né? Que é diferente do efeito elétrico. Sabe? Ele precisa de carga em movimento. Se a carga estiver parada, esse efeito não existe. Né? Ele vai atuar sobre outro circuito, certo? O que se observa é isso, né? Circuitos. Porque no fundo, olhe para a bússola, tá certo? Vamos só fazer um parênteses aqui. Vou pegar aqui a agulha da bússola, tá certo? A agulha da bússola, aqui exagerada, como se fosse um cilindro, né? Digamos que isso aqui é a agulha da bússola, né? E é como se tivesse, né, várias placas no fundo, né? Isso aqui é uma placa. Cada placa tem um microcircuitozinho, que é um átomozinho, um íon, tá certo? Em que a corrente está circulando assim, coletivamente todo mundo está fazendo a mesma coisa, certo? E macroscopicamente, essa circulação desses, a gente vai ver com mais detalhes depois, mas esses microcircuitos fazendo assim, gera efetivamente uma corrente aqui por fora, certo? Como se tivesse uma corrente por fora, um circuito cujo diâmetro é o diâmetro da agulha, certo? Então, isso coletivamente é como se tivesse correntes, né? Fazendo assim. Então, no fundo, a bússola é isso aqui. É um circuito distribuído. Podia ser um pedaço da bússola, seria só um circuitozinho. Então, o que está acontecendo ali naquele espelho de êxito é um fio percorrido por corrente interagindo com outro circuito. Deixa eu desligar isso aqui. Acho que eu posso entrar no ar aqui, né? Acho que eu posso. Né? Então, o que nós temos lá é um fio, certo? Próximo da bússola. Né? Então, esse outro fio aqui, que passa uma corrente, está interagindo com os circuitos, né, equivalentes dessa bússola, dessa agulha. Né? Então, no fundo, é a interação entre circuitos. Então, originalmente, a gente vai ter essa situação. Deixa eu desligar isso aqui. A gente vai ter essa configuração em que você tem dois circuitos, na realidade, vou fazer direito, né? Vou fazer sempre percorrer as coisas. Aqui tem a corrente 1.
Aqui tem uma corrente I2. Vamos pegar aqui um elemento de corrente. Elemento de comprimento aqui, de deslocamento, né? Chamado de delta L'. Esse aqui é um circuito C1 e C2, né? C1 e C2, dois circuitos próximos. Então aparece aqui um elemento que vai ser importante, DL', certo? Um outro, chama de DL. Na verdade, usa letras diferentes aqui para não confundir, certo? Delta L', né? E esse aqui DL, são coisas diferentes, né? Posição desse aqui é X'. Posição desse elemento é X. Então, essas leis experimentais que ele não está falando, né? Após manipulação de tudo, a gente sintetiza a força entre elementos de circuito, né? O que se mostra é que existe a força no final vai ser a força de C1, deixa eu fazer assim, tá? Força de C1 sobre C2, né? Vai chamar de a força F12, certo? Ok? Então, C1 como um todo sobre C2 existe uma força final F12, existe uma força, né? C1 sobre DL, né? A força C1 só sobre DL é dF12, né? Porque eu somo os DF, somo, eu tenho a força total, que é F12, certo? E a força só desse elementozinho aqui sobre esse é a diferencial, é um pedaço delta disso aqui. Então, a contribuição de delta L' sobre a força que delta L' exerce sobre DL é um pedaço disso, que é um incrementozinho delta de dF2. Certo? Vou botar aqui a figura para ficar olhando para ela, né? Vou ficar... Está aqui, essa geometria, né? Essa aqui está meio errado, né? Porque eu desenhei essa figura tem que ser corrigida, na verdade. Deixa eu só mostrar aqui para ver. A gente sempre faz integração de linha, né? Com a área esquerda, certo? Isso aqui está errado, está diferente, né? No nosso diagrama, isso aqui está correto. Então, o DL aqui tem que ser assim, certo? Só comments. Então, isso aqui, só para a gente corrigir, isso aqui seria assim. Certo? Só isso. Sempre botando na área esquerda, né? E bota essa corrente no outro sentido. Se a coisa mudar de sinal, o sinal vai aparecer, certo? Então, a corrente está fluindo assim. Tá? Como eu desenho no quadro. Tá? E aqui está o elemento, certo? Se tiver algo, se eu mudar o sinal de corrente ou de DL, né, posso fazer o contrário, então a gente muda o sinal vai aparecer naturalmente lá na formulação, certo? Muito bem. Então o que se mostra é que essa força, então essa forçazinha aqui, tem uma expressão que é semelhante à lei de Coulomb, certo? Então, eu vou escrever a expressão e a gente vai entender aqui qual é o significado dela, né?
Então, a força que um pedaço do circuito 1, certo? Exerce sobre um pedaço do circuito 2, que é delta dF2, é proporcional às correntes, né? Mas o elemento que aparece no circuito 2 é I2 dL, vetorial é uma quantidade, tá certo? É um produto vetorial aqui, né? Então existe produto da fonte elementar, que é esse produto de coisas aqui. Se dL for zero, a contribuição é zero. Se a corrente for zero, a contribuição é zero. Então esse produto é importante que aparece, né? Daí aparece aqui um conjunto de coisas que vai ser, eu vou voltar aqui, então aparece I1 delta L', né? E aparece mais um outro produto vetorial, certo? Já eu explico por quê, certo? Sobre 4π, existe uma evidência experimental disso aqui, né? Que a gente vai ver agora, certo? 4π. Vou voltar já ao sobre igualdade, vai aparecer uma constante, tá certo? Que ele vai explicar já, constante que define o sistema de unidade. E aqui aparece a dependência com a distância, tá certo? Existe a nossa natureza vetorial complicada aqui, essa é a expressão final depois dos experimentos, tá? Depois da definição de sistema de unidades, etc. Bom, vamos só observar a semelhança, assim, de forma panorama aqui, a semelhança com a lei de Coulomb, né? Produto das fontes, tá certo? Aparece, a natureza vetorial é outra coisa. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Isso aqui é 1 sobre o quadrado da distância, como a lei de Coulomb, né? Aparece o 4π no meio também, tá certo? E aparece essa constante que ele vai falar já. Bom, por que isso aqui, né? Por que esse produto vetorial aqui? Bom, porque o efeito produzido pelo circuito é aquele efeito que Oersted observou, certo? É um efeito que é ortogonal à direção do fio. Lembre-se que quando eu falei do fio e a bússola, aqui está o fio, a corrente está fazendo isso, e a bússola fica assim, né? Ou seja, o efeito que o fio produz, que é um campo, né? Que ele vai ser definido aqui a partir da bússola, foi a coisa mais natural de definir. Bom, o campo é o que está na direção da agulha, pronto. Então se define dessa forma, certo? Então, se o campo está na direção da agulha, então a direção do campo é essa. Você quer dizer que um fio fazendo isso produz um campo assim, ortogonal a ele, certo? É isso que está acontecendo aqui, se vocês observarem, né? Isso aqui, né? Isso aqui é o Schirmer no tirinha, certo? A localização no espaço, né? E o DL, que é o vetor que sai, vetorial Schirmer no tirinha, né? Dá exatamente isso aqui, certo? Se você faz isso, está saindo do quadro, certo? O vetor Schirmer tirinha dá essa direção desse campo aqui. Então, isso aqui está dizendo que isso é um efeito produzido só pelo circuito 1. Não depende de 2, certo? Aquele pedacinho, aquele toquinho de circuito, produziria esse efeito aqui. E esse efeito enfraquece com o quadrado da distância. Tá? O interessante é que você não pode medir individualmente essa força do pedaço. Certo? Você mede do todo, tenta quebrar e ver, bom, esse pedacinho contribuiria com tanto. Certo? Mas essa é a expressão final, né, da força entre elementos de circuito. Né? Isso aqui é algo intrínseco do circuito 1, é o campo associado, né? É o campo de origem magnética. Campo não, né? É uma diferencial, né? Diferencial de campo. Diferencial do campo. Né? É só um pedaço do circuito que está produzindo. O campo é todo o circuito. Então, se eu quiser calcular a força total, o que eu vou fazer? Primeiro, vou calcular a soma de todas as contribuições do circuito 1. Essa contribuição só desse elemento, né? Sobre esse, certo? Eu vou somar todos eles sobre esse, eu vou ter a contribuição do circuito como um todo. Então, quando eu faço isso, eu vou ter a força dF12, que vai ser esse μ0 vem para cá, tá certo? Vai ficar I2 dL
vetorial é essa coisa, vou fazer assim, tá? B devido a 1. Em que B devido a 1 é essa integral, certo? É a circulação, é aquela integral de linha fechada. Por que fechada? Porque os circuitos são fechados, né? É regime de corrente estacionária. Então, Mi0 e 1 delta L', vetorial x menos x', sobre 4π módulo ao cubo. Certo? Então, esse é o efeito magnético do circuito 1. É esse campo, que é aquele campo que está... Eu não dei o nome dele ainda, ele vai dar já, tá certo? Ele pode pensar que esse é o campo magnético. Não, o nome dele é outro. Né? É um campo de origem magnética, mas não se chama campo magnético aqui. Certo? Mas é aquele efeito magnético, certo? Em que a agulha se orienta na direção dele. Quer saber, em qualquer ponto, tem campo magnético aqui, tem efeito magnético, tem esse campo. Vou chamar de campo magnético por enquanto. Bom, bota a agulha. Está aqui, o campo está nessa direção aqui. Então, a agulha serve para detectar a direção do campo. Tá? E aí você tem essa forma que vocês conhecem, né? BIL, né? O pessoal de cursinho decora, né? Força magnética é BIL, né? ILB, B e L, né? B e L, tá certo? Aqui é a força só sobre o elemento, e a força total seria integral no circuito 2. Né? Integral sobre C2 e 2 DL, vetorial B1. Certo? Bom, então, olhando para alguns parâmetros que aparecem na expressão, tá certo? Então, lembrando, né, tudo isso é resultante de leis experimentais, se mede força de circuitos, tá certo? Até se quebrar em termos da dependência com a distância, da dependência com a intensidade de corrente, com o tamanho de circuito. Você faz experimentos com circuitos, né, bota próximo, né? Se um pedaço retilíneo domina o efeito, então, você faz isso aqui, você pode fazer isso aqui, ó, por exemplo. Você quer saber o efeito de um toquinho desse? Você faz o circuito assim, ó. O circuito tem que ser fechado. Você faz isso aqui, assim, ó. Certo? Esse efeito aqui não vai ser desprezível por causa das direções. Você bota dois circuitos próximos aqui, dois toquinhos bem próximos, certo? Né? E um, né? E dois. Você sabe esse comprimento. Delta-L, você tem mais ou menos, bota essa distância variável, faz o experimento simples para ver aproximadamente como é que é a relação, né? Como isso aqui é conhecido, certo? Né? Isso aqui é conhecido, você pode obter uma lei experimental a partir daí, certo? Só faz um experimento simples desse, em que você tem só um pedacinho do circuito perto do outro, e que o efeito do restante do circuito é desprezível. Isso aqui tem um efeito desprezível, esse é o efeito dominante, certo? Você pode fazer experimentos e ir determinando isso aí. Aí você pode variar a orientação dos pedacinhos, né? Você começa a ver como é que a coisa depende da orientação, a distância e assim por diante. Você chama de lei experimental desse tipo aí. Né? Então é um conjunto complexo de leis experimentais. Eu não estou dizendo que foi assim, mas ou então com fios paralelos, retilíneos, né? Você medindo na vizinhança e assim por diante. Ligar isso aqui, porque ele pode tocar. Certo? Bom, o que está aparecendo aqui nessa expressão, né? Que a gente não conhece? Bom, aparece esse parâmetro aqui, que é o parâmetro que define a propriedade do material, se bem que esses experimentos são no vácuo. Então, Mi0 é chamada permeabilidade magnética do vácuo. Se fizer a análise dimensional da expressão original, descobre quem é essa aí, né? Força quadrado da distância, né?
Aqui tem quadrado da distância também, ó. Aqui tem quadrado da distância, certo? Comprimento ao quadrado, né? E aqui, esse aqui dá comprimento ao quadrado, cancela, certo? Fica força igual a μ0, corrente ao quadrado, só, né? Certo? Então você vai ter, se você olhar a dimensão, né, você vai ter que a unidade μ0, né, é a unidade de força, essa está achando estranho isso aqui, deixa eu ver direito aqui, força, né? Olha a expressão de novo. Força, corrente ao quadrado, metro quadrado sobre metro quadrado. Né? Força igual a μ0 vezes corrente ao quadrado. Aqui já está definindo aqui, bom, tudo bem, deixa eu só... Então, ó, olhando aqui, né, μ0 tem unidade de força por ampere quadrado, certo? Né? Newton por ampere quadrado. Certo? Isso aqui recebe... também, certo? Deixa eu ver aqui, metro quadrado, metro quadrado, estou achando estranho isso aqui, né? Espera aí, força em newtons. Isso aqui, certo? Define também, né? Weber vai ser unidade de fluxo magnético, eu vou falar já, né? Ampere por ampere metro, né? Vamos ver se está certo. Tá? Porque é isso que vai ver depois, tá certo? Só estou colocando aqui as unidades já SI, né? E aqui essa unidade Weber, né, é o que define a unidade de campo magnético, que seria o Weber, só para a gente ver porque isso aqui é o Weber por metro quadrado, que é o Tesla, certo? Né? Então você tem aqui a unidade de μ0 de outra forma vendo, vai ser o Weber por metro quadrado por ampere, né? Se eu olhar dessa forma, vai dar o Weber por metro quadrado vezes metro quadrado. Aqui está metro por metro cúbico, por metro quadrado dá metro embaixo, né? Então, Weber metro vezes metro por metro quadrado por ampere, que está ali em cima, certo? Que dá exatamente isso, Weber por ampere metro, que é o que eu falei agora há pouco, né? Certo? Então, isso aqui em unidades, se você olhar a expressão da força, né? Você tem essa relação e aí você tem como definir o Weber, né? O Weber é igual a Newton, né? Por ampere, Newton metro, né? Por ampere. Isso aqui pode ser torque, né? Ou pode ser trabalho, né? Na realidade aqui, isso aqui é torque, na realidade, certo? Por unidade de corrente, né? Então o Weber é isso aí. Então essa grandeza que aparece aqui, certo? A permeabilidade do vácuo e também a unidade que a gente vai depois mostrar, isso aqui é Henry por metro, né? Vocês lembram que no caso da permissividade elétrica era Farad por metro, Farad unidade de capacitância, né? Coisa que a gente consegue medir em laboratório. O μ0 também é medido numa unidade de um dispositivo que é o indutor, unidade de indutância, Henry por metro, né? Então isso aqui essas unidades estão interrelacionadas, certo? Bom, e no vácuo é uma coisa que você tem que saber, né? Muito bem, a permeabilidade do vácuo vale 4π vezes
10 a menos 7, botar já na unidade final, Henry por metro. São tudo igual aqui, certo? Então esse é um número importante, né? Epsilon 0, 8,854, vezes 10 a menos 12, né? Farad por metro, e 0, 4 vezes 10 a menos 7, certo? Bom, e aqui quem é esse B, né? O B é o efeito sentido pelo circuito 2. Então, esse circuito 2, esse elemento de circuito aqui, sente o efeito desse circuito 1. Que efeito é esse? É o campo produzido por ele, campo de origem magnética. E esse vetor, que a gente acabou de definir aqui, certo? É chamado de um determinado circuito, vamos escrever agora novamente, um circuito produz, em que circula a corrente, produz uma influência ao redor, no caminho C, certo? Que é um elemento DL, né? Ou seja, um circuito de corrente produz uma influência magnética, né? Porque se eu botar outro circuito vai sentir essa influência, que pode ser determinada a partir desse vetor B, né? DL. Agora eu estou escrevendo em termos dos parâmetros desse circuito aqui. Não depende da presença de outro circuito. Tá? Mi0 e DL vetorial. Bom, daí você tem que pegar um elemento aqui, x', aliás, desculpa, DL', né? X', um efeito magnético num ponto X, né? Então você vai ter X, que é DL', que é variável, não caminho C, X menos X' sobre 4π módulo ao cubo. Observe que existe uma semelhança com o campo elétrico, né? Lá tinha dq, né? Vezes normal, um produto normal, sem na vetorial, dq vezes x menos x' sobre 4π módulo ao cubo, e tinha um epsilon zero embaixo. Né? Esse B é muito semelhante. Esse vetor, que é medido em Weber por metro quadrado, que é a influência de um circuito portador de corrente, ou seja, é o efeito magnético que a gente fala tanto, é chamado de vetor densidade. Só olhar aqui embaixo, né? Aparece um metro quadrado aqui embaixo, né? Alguma coisa por unidade de área, certo? Então, tudo quando é unidade de área é chamado de densidade de fluxo, certo? Densidade de corrente, ampere por metro quadrado. Densidade de fluxo elétrico, Coulomb por metro quadrado. Densidade de fluxo magnético, Weber por metro quadrado. E aí aparece a primeira diferença fundamental entre o caso elétrico e magnético. No caso elétrico, né, o campo sempre é aquele que você, bom, deixa eu calcular a força e essa força vai me revelar quem é o campo que produz essa força, certo? No caso elétrico aparece a carga e o campo elétrico é, certo? Aqui aparece o elemento de corrente e o efeito que ele produz é o vetor B, que é a densidade de fluxo, não é campo, certo? Os nomes são diferentes, mas o campo original no magnetismo é o vetor densidade de fluxo. Se eu fosse fazer uma analogia com o caso elétrico, eu ia dizer, bom, o campo original no caso elétrico é a densidade de fluxo elétrico, mas não é, é o campo elétrico, certo? Aqui o campo original que aparece da força é a densidade de fluxo magnético. E o auxiliar que vai aparecer depois vai ser chamado de campo magnético, certo? É o contrário do caso elétrico, né? O campo que eu criei, que eu inventei, ou seja, que foi inventado no caso elétrico, foi o D. O original foi o E. O E que produz, pega todas as cargas, vê quem é a força elétrica, vê quem é o campo elétrico. Daí bota a minha matéria, bom, deixa eu facilitar as coisas, deixa eu definir um novo vetor, o vetor D, certo? Aqui é diferente. Aqui o vetor original é o B. E o vetor que vai ser inventado é o vetor campo magnético, certo? Os nomes são diferentes. Então, toda vez que você tem o campo que aparece com a força, é o campo original, é o campo que leva em conta todos os efeitos, que é o campo B, que a gente vai chamar de densidade de fluxo magnético. Então, a tarefa em magnetostática é determinar, né, para saber força, né, que é o que move as coisas, certo? Se eu quiser acionar alguma coisa magneticamente, tem que saber calcular força. Para calcular força, precisa saber uma distribuição de circuitos ou de magnetos que campo essa distribuição produz, certo? Então, é isso que nossa tarefa, é calcular o campo de algumas distribuições, certo? E a partir daí você tem
a força magnética, né? Ok? Vamos lá. Fazer um exemplo simples, né? Primeiro exemplo, então, qual é o campo B? Né? Qual é o vetor B? Só um parênteses. Então, o B é o densidade de fluxo magnético, né? Vetor densidade de fluxo magnético. Porque vai ter uma coisa chamada fluxo magnético, certo? A densidade de fluxo vai ter a ver com o cálculo do fluxo magnético. Densidade de fluxo magnético, ele também é chamado de vetor indução magnética. Isso vai ficar mais evidente no capítulo 6, ele fala, né? Indução magnética, que é um outro nome dado para o B, né? Vetor indução magnética, ou vetor densidade de fluxo magnético. Né? Na engenharia, a gente usa essa terminologia aqui, né? Geralmente. O pessoal de física usa mais essa aqui. Né? Bom, então vou fazer esse exemplo. Por exemplo, né? Se eu quero saber qual é o efeito de um circuito elétrico, né? Tem que saber como calcular as coisas, né? Campo. E vai fazer as coisas idealizadas de um fio infinitamente longo, né? Como eu falei lá no caso eletrostático, né? Eu calculei o campo elétrico de um fio de carga, né? Eu falei, bom, isso não existe, mas para que serve esse cálculo? Para calcular o campo próximo de um fio de dimensão irregular qualquer. Então, um circuito de dimensão irregular qualquer, eu posso, pelo menos, né? Se eu tenho um circuito qualquer, fechado, certo? É difícil calcular, se a forma for irregular, tem que calcular numericamente, né, aquela integral. Mas eu posso estimar muito próximo do fio que é o campo, certo? Usando essa aproximação de fio retilíneo infinito. Porque quanto mais próximo eu estiver, mais retilíneo vai ser o fio, né, e mais longo ele vai ser. Então é essa a ideia, né? Esse resultado serve para, bom, muito perto de qualquer fio, eu sei que o campo tem essa dependência com a distância. Tá? Então considere aí, por exemplo, esse fio infinitamente longo, né? Dimensão transversal 0, né? Digamos que aqui o eixo Z. Eixo Z. Boto o sistema de coordenadas. E sem perda de generalidade, eu posso calcular o efeito elétrico, esse fio está sendo percorrido pela corrente I, né? Posso calcular o efeito elétrico num ponto do plano XY, né? Esse plano XY pode estar em qualquer lugar, com esse fio infinito, né? Então, esse ponto está a um ângulo φ, a uma distância R da origem. Então, lembrando a expressão, né? O B, né? Esse circuito, na verdade, é um circuito fechado, né? Está fechado em algum lugar, né? É aquele circuito lá, estou bem próximo, vendo ele não sendo um fio infinito. Então, a expressão para o B é aquela, né? μ0, integral fechado, né? μ0 e dl, linha vetorial x menos x' sobre 4π módulo cubo. Então, nossa tarefa sempre é identificar os elementos que aparecem na integral e calcular essa integral, certo? Então, são quem? X, x', quem mais? A corrente I, né? E o dl'. Né? Então, tem que localizar um elemento de corrente, certo? Vem aqui está um ponto onde está o nosso elemento de corrente. No nosso sistema de coordenadas, isso aqui é a posição x', que é uma variável, né? Uma coordenada variável, que eu vou botar uma linha aqui, z' a z.
E o elemento de comprimento, observe que agora isso aqui é vetor, viu, pessoal? Isso é um vetor, tá? Então, dl' é dz' a z. Tá? Porque às vezes tinha dl' escalar, aqui é vetor. Tá? E o x é a posição, o ponto de observação, que é esse ponto aqui, certo? X. Que é R, vetor radial de cilíndricas, AR. Tá? É de se esperar que o resultado aqui vai ser muito parecido com o resultado do campo elétrico do fio de carga. Porque a expressão é muito parecida, só a natureza vetorial que mudou. Mas o resultado deve ser o quê? 1 sobre 2 πr, onde é a distância. Né? Porque a expressão é semelhante. O que aparece lá é a constante. μ0 vai aparecer no lugar do ε0, invertido. Tá? Vai aparecer a corrente, né? Mas o resultado deve ser o mesmo. Né? Então, isso aqui, colocando os termos lá, vai dar μ0 sobre 4πi, fora da integral de menos infinito a mais infinito, dz' a z, vetorial x, que é quem? R a R, menos x', que é z' a z. Sobre 4π saiu, módulo desse vetor, que é R2 mais E2, elevado ao meio, elevado ao cubo. Certo? Então isso vai dar o quê? Né? B igual a... Eu vou fazer o produto vetorial, AZ com a R, isso é um sistema cíclico, né? AZ é o terceiro elemento da base, começa em AR, depois vem a φ, depois vem a Z. AZ com a R dá o segundo, dá o Aφ, certo? Aparece um R que sai da... Bom, deixa eu ver aqui. R, Aφ. E Aφ é fixo, viu, pessoal? Aφ é esse Aφ aqui, ó. No ponto de observação ele está parado aqui, certo? Não é variável, não. Fixado o φ, o Aφ é um vetor fixo. Certo? AZ, vetorial Z dá 0. Certo? E aqui fica aquela integral famosa, né? Que a gente se deparou com ela lá no caso do fio de carga. Certo? Então isso aqui vai dar B e R, a φ, fica essa integral aqui, certo? Bom, essa integral dá quanto, pessoal? Está faltando alguma coisa aqui, né? Tem que dar quanto essa integral aqui para a gente ter a analogia completa. Dá para fazer, tá? Faz z' igual a R, tangente de θ. Daí vai dar a integral do cosseno, que vai dar assim, no final. Tem que dar quanto para ser o mesmo resultado do caso elétrico? Tem que dar 2 sobre quantos? Sobre R quadrado. Tá? Se você for fazer essa integral, vai dar 2 sobre R2. Tá? Aí você tem o resultado P. Como eu falei para vocês, a única coisa que vai ser diferente é a natureza vetorial, mas a dependência vai ser a mesma. μ0i sobre 2 πr a φ. Tá? Campo de um fio infinito. O caso elétrico é lambda sobre 2πε0r. AR é radial. Certo? Aqui o campo B é azimutal. Então vamos olhar direitinho como é que são as linhas de B, né? São linhas circunferenciais em relação ao fio. Então aqui está o fio. Certo? Você tem aí, é melhor fazer isso aqui primeiro, né? Depois eu boto alguma coisa no meio. São linhas assim, certo? As linhas de campo são, as linhas de B são desse jeito. E aqui no meio
Você tem o fio, né? Tá o fio, olhando de cima, né? E as linhas, a corrente está saindo, as linhas estão fazendo isso, né? E aí nós podemos explicar o fenômeno observado por Ørsted, né? Porque, como eu falei, as linhas de vento estão sempre na direção da agulha, certo? Então, se você bota uma agulha aqui, originalmente assim, ela vai fazer o quê? Vai se orientar na direção do campo, certo? Que é ortogonal à linha do fio, né? Então, o que ele fez? Ele fez assim, ele primeiro pegou um fio, botou a bússola desse jeito, certo? Assim. Aqui está o fio, aqui está a bússola. A agulha tem que fazer isso aqui, né? Mas só que ela não faz porque tem a parede da bússola. Não faz, né? Se ele pegar a bússola e fizer assim, onde a agulha estiver, ela vai se orientar na direção dessas sequências aí. Tá? É interessante, né? É sempre assim que se define o que é o campo, né? Porque vocês observam que o campo tem uma direção complicada em relação à força, né? A força magnética, sabe? Mas é fácil você dizer, bom, eu vou definir meu campo, esse efeito magnético aqui, eu vou definir como sendo um efeito que vai na direção da agulha. E eu faço toda a teoria baseada nisso, sabe? Eu tenho que criar alguma coisa que seja na direção de algo que eu observe. Observação. Quem detecta o campo é a agulha magnética. Bota a agulhinha, aqui está o campo, está a direção. Então, meu campo tem que ser esse aqui. De alguma forma, tem que descobrir como é que ele é, sabe? Qual é a conexão dele com o circuito. Por isso que o campo B, ele não é tão simples vetorialmente de definir, mas ele é fácil de perceber. Ele é o campo que está na direção da agulha magnética. Quando ela tiver, está o campo B. Sabe? Então é mais fácil de perceber, né? Bom, e daí você pode fazer algumas coisas, né? Posso calcular a força entre fios, certo? Que é esse exemplozinho aqui, né? Só para ilustrar aqui a força magnética. Tem dois fios paralelos, né? Eu vou perguntar, bom, quem é a força entre eles, né? Dois fios cortando corrente 1 e 2. Ele pergunta, bom, qual é a força que um sente devido ao outro, né? Digamos que a distância é D. O que ele faz, né? Bom, a gente pega, por exemplo, o campo desse fio sobre esse e usa aquela expressão. A força DF sobre um fio que porta a corrente I é I, o elementozinho de comprimento desse fio DL, vetorial o campo que atua sobre ele, chamado de B. Para o nosso caso aqui, eu vou pegar aqui um segmentozinho aqui. Vou chamar isso aqui de direção Z, né? Certo? Pega um elementozinho de comprimento delta L. Chama isso aqui de eixo Z. Então, meu DL vai ser pequeno, certo? Delta L a Z. Certo? O I vai ser quem? Vai ser I2. Aliás, o I2 vai ser quem? Vai ser igual a I. Desculpe. A corrente que aparece em I vai ser I2, né? I vai ser a corrente do circuito 2. Tá? Então, DL é delta L a Z, I é a corrente I2 do circuito 2, né? Vou chamar aqui 1 e 2, né? E aí eu preciso saber quem é o campo desse fio sobre esse elemento aqui. Eu calculei agora há pouco, né? Vamos botar aqui as coordenadas. Chama isso aqui de X, Y entrando no quadro e Z para cima, né? Então, Y está fazendo isso aqui. Então, sobre esse elemento aqui, sobre delta L, o campo B vale, a gente acabou de calcular, né? μ0 I1 sobre 2πr, mas R é quem? D, certo? 2πd.
A φ é o vetor que está entrando no quadro aqui agora, nesse momento, né? O vetor que está entrando no quadro, quem é? A y. Certo? Então, se ele jogar lá, vai ficar aqui. E vai dar a força, vai ser uma força delta F, só sobre esse fio todinho, só sobre aquele pedacinho ali. Vai dar delta F igual a I2 delta L a Z vetorial μ0 e 1 sobre 2πd a y. Ou seja, delta F vai dar por delta L, né? Força por unidade de comprimento do fio 2 vai dar μ0 e 1 e 2 sobre 2πd, produto vetorial de AZ com a Y, que dá menos AX. Essa é a força. Certo? A força que o fio 1 exerce sobre um elemento do fio 2. O fio todinho sobre o elemento do fio 2. Então, está no sentido de menos AX. Vamos ver aqui, então, a questão dos sinais, certo? Então, se você tem fios com correntes fluindo no mesmo sentido, né? A força sobre esse elemento 2 é atrativa, né? Menos AX está para cá, certo? Então, esse fio puxa esse fio daqui, certo? Se, por outro lado, esses fios estão em sentidos opostos, vai ter o quê? Uma repulsão. Tá? Então, se você tem uma linha de transmissão, ou qualquer coisa, né? Se você tiver um circuito qualquer, certo? Linha de transmissão, por exemplo, a corrente é algo assim, né? Seno de ômega t, né? Certo? E 1 e 2, certo? Tem essa dependência, certo? Pode ter uma fase aqui, mas vamos desprezar, né? Então, a força que aparece aqui, né, proporcional a quem? Seno ao quadrado de ômega t, né? Então, fica uma vibração lá com o seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado é o quê? 1 mais cosseno de... aliás, 1 menos, né? 1 menos cosseno de 2 ômega t. Sobre 2, né? Então, se você tem uma transmissão na frequência ômega, existe uma vibração com frequência 2 ômega. Se você medir essa vibração de alguma forma, você está medindo a frequência que está passando na linha de transmissão, né? Se medir essa frequência de vibração, vai ser 2 vezes a frequência da linha, né? Então, isso existe aquele que a gente ouve, é exatamente essa forçazinha aí. Essa força magnética aí, certo? Está fazendo essa vibração sendo produzida, né? Muito bem. Bom, na realidade, essa expressão do campo que a gente derivou é o que a gente chama da lei de Biot-Savart, tá? Não falou, tá? Mas essa expressão do campo é chamada lei de Biot-Savart, né? São 2 cientistas, né, que derivaram essa expressão aí, B, a partir de experimentos, né? Então, ou seja, um fio, um circuito fechado, né, produz um efeito dado por a expressão clássica tem que se acostumar, né? Sobre 4π módulo.
Muito bem. A questão agora é a seguinte. Bom, e se eu tiver correntes distribuídas em superfícies, né, ou em volumes, né? As correntes não ficam só com o final do circuito elétrico. O circuito pode ter uma dimensão, transversal, certo? E você pode ter ela cruzando o volume, né? Então ele precisa saber calcular o campo de distribuições de corrente, né? Então, por exemplo, se você tem, olhando direitinho aqui o elemento de circuito, né? Mais precisamente, os elementos que aparecem aqui, tá certo? Aqui está o pedaço, vou agora botar sem ser a natureza vetorial, DL, né? Está orientado no sentido, né, da corrente, passa essa corrente I, né? Aqui tem uma seção transversal, ΔS. Então o que aparece na expressão lá é IDL, né? O I, certo? Se você está com a área orientada ortogonalmente ao I, I é JDS, né? J delta S. Então, IDL é J delta S DL, que é J dV. Então, esse aqui tem um volume dV. Então, esse produto IDL é a mesma coisa que J dV. Então, eu posso substituir. Se eu tenho um volume de corrente, tem corrente num volume, descrito pela função densidade J, então IDL, tá certo? É trocado por JdV. A natureza vetorial vem bater aqui no J. Isso aqui está dizendo qual é o sentido do vetor J. O DL está orientado na direção de corrente, que é a direção do sentido de J. Então, IDL vira JdV. Certo? Então, se você tem volume de corrente ocupando o volume fechado V, a expressão fica B. A generação da lei de Biot-Savart, né? Integral de volume, essa corrente satisfaz a divergência de J igual a zero, né? Imagina um novelo, né, cheio de circuito enrolado, fluindo naquele volume lá, certo? É esse volume que está falando. Então, I0, dV', né? J vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Então você agora tem essa geometria, que é muito parecida com as geometrias que tem desenhado antes, né? O volume V, elemento de volume dV', e nesse elemento de volume nós temos aí nossa densidade de corrente em algum ponto, né, do volume, J, e você tem a localização desse elemento que é sempre x', né? E você observa o efeito no ponto X. Sempre estamos no vácuo, não estamos falando de mesmos materiais, tudo no vácuo. Sabe? Então, um novelo de corrente, você vai ter esse efeito tridimensional aí. E se for uma superfície de corrente, né? Quando uma dimensão é pequena, certo? Então, tem que ver como é que fica, né? Então, se você tem aqui uma superfície de corrente, você pode fazer assim, uma plaquinha, certo? Vamos transformar o JdV nessa superfície. Então, nosso volume tem uma dimensão pequena, né? O resto é grande, certo? Uma das dimensões é pequena, certo? Então, isso aqui é uma dimensão, né? Essa dimensão aqui, que é pequena, chamar de delta, certo? Isso aqui é pequenininha, né? Chamar isso aqui de W. Isso aqui de... chamar de R mesmo, né? Não é complemento L, né? Então, se a corrente está fazendo isso, né? Então, nós temos lá o que? J delta V, né? Certo? Bom, quem é J delta V, né? É igual a J delta V, esse volumezinho, que é W L, né? WL delta. WL é essa área diferencial aqui, tá certo? WL, chamar de delta S. Então, esse aqui vai dar J
delta S. Estou na frente aqui, né? Eu percebi que eu estou meio na frente do negócio. Certo? J delta S. Certo? No limite que delta vai para zero, isso aqui se torna uma densidade de corrente superficial. Né? K. Então não preciso me preocupar com essa dimensão. Basta fazer esse produto um número, uma nova densidade de corrente superficial. Então fica JdV, quando uma das dimensões é muito pequena, se transforma em K delta S. Certo? Então basta saber isso. Certo? Então, se eu tenho uma folha de corrente, se o meu volume é praticamente bidimensional, uma superfície fechada, né? Eu vou pegar só um pedaço dela, tá? Vou fazer. Tem um pedaço da superfície, né? Contribuição desse pedaço. Ela deve ser fechada, geralmente, certo? Então, você tem aqui densidade de corrente K, uma área ds', né? E a localização. Observe que isso aqui é escalar, tá? Saindo, quando é I, dl é vetor. Saiu de I, K ou J, os elementos geométricos diferenciais são escalares. Né? Então, kds', você vai ter aqui a posição x', x. Você tem o B dessa distribuição. Integral de superfície fechado, né? Por que fechado? Porque a coisa tem que se fechar, né? De alguma forma, né? A corrente é estacionária, né? Então, não é obrigatório botar esse símbolo, né? Tem que sempre lembrar que essa coisa vai se fechar. Então, vai dar μ0 K ds', né? Escalar, né? Daí o produto vetorial do K com x menos x'. Sobre 4π ao cubo. Tudo igual, certo? KdS é igual a JdV, que é igual a I dl vetor. Certo? E como é que fica a força, né? Bom, a força de um volume de corrente, né? Lembre-se, né? dF é igual a IdL, né? Vetorial o B, né? Se o campo atua sobre um elemento sobre uma superfície, certo? Cálculo B, e a força vai ser dF igual a K ds K vetorial B. Então, se eu tenho um elemento de área submetido a um campo B, que tem a corrente de densidade K, então a força vai ser dSK vetorial B. Se for volume, vai dar o quê? dVJ vetorial B. Né? Sempre dá IdL, né? Mesma coisa, certo? Então, B atuando sobre o volume de corrente, pega JdV, B. Quer calcular tudo? Integra no volume ou integra na superfície, certo? Vou fazer esse exemplo aqui. Vamos ganhar tempo aqui, vendo a figura aqui na própria nota. Vou fazer esse exemplo do campo de distribuição de corrente superficial, né? Então a gente vai usar a formulação agora como superfície de corrente, certo? Aqui está a geometria. Então nós temos aí uma superfície de corrente infinita, né? Mais uma vez, certo? Pode ser uma superfície que se fecha, né? Certo?
Pode ser, por exemplo, uma superfície cilíndrica, né? Está muito próximo da superfície cilíndrica de corrente. Então, deixa eu dizer a que se refere. Você tem um cilindro, tá? Aliás, assim não. É um cilindro assim. Deixa eu botar só um pedaço dele, tá? Cilindro, né? Em que a corrente faz isso. Tá? O que é isso aqui? Um cilindro, como a gente faz isso? Uma agulha magnética é um cilindro que eu falei para vocês, que é coletivamente o efeito macroscópico é uma corrente externa na superfície. Então, isso é como se fosse uma agulha magnética, certo? Eu estou muito próximo da superfície cilíndrica, então eu tenho um plano. Né? Então, eu chego nessa situação aqui, em que a corrente está aqui, isso aqui é tangente ao cilindro, certo? Superfície tangente ao cilindro, estou bem próximo. Então, vira a superfície plana, certo? Eu quero efeito bem próximo do cilindro. Né? Eu não posso sintetizar uma coisa desse tipo na prática, um plano infinito de corrente. A corrente está em todo canto, a corrente que atravessa um segmento desse é infinita, né? Certo? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, né? Aqui está a geometria, o plano está em Z igual a zero, certo? A direção X é a direção do vetor de densidade de corrente, né? Aqui tem um elemento dy, tá certo? Ele vai mostrar aqui, mas primeiro vamos observar qual é a corrente que atravessa esse segmento aqui de A até B. Né? Vocês têm que lembrar de como calcular essas coisas, tá certo? Né? Eu já falei isso antes, né? Quando se falou em condução elétrica. Se você olhar, olhando de cima, é bom saber entender esse nosso direito, né? Olhando de cima, olhando o plano de cima aqui, rapidamente, né? Então a pergunta que eu faço é essa, né? A corrente flui nessa direção, né? Distribuída numa superfície. Eu pego um segmento inclinado e pergunto, bom, qual é a corrente que flui, que atravessa esse segmento? Que vai desse ponto A até o ponto B. Né? Essa aqui é a coordenada, se a gente olhar, é a coordenada Y. Vamos chamar de Y1. Aqui é Y2. Né? Então, a gente já falou sobre isso. Aqui está a normal, né? O segmento, certo? E aqui tem um elemento de comprimento ao longo do segmento, né? Certo? Então, digamos que esse ângulo aqui seja teta, não, chama de alfa, certo? Alfa, né? O ângulo entre o eixo Y e essa linha é alfa, certo? Né? Então, para calcular a corrente que atravessa esse segmento aqui, você tem que calcular o produto escalar, né? I de A até B, I de AB, é integral de A até B nesse caminho, tá certo? Da projeção de K na direção normal, dl, certo? Esse que é o I de A até B, né? Se esse comprimento aqui todinho chamar de L, né? Esse comprimento aqui, ó, chamar de L, né? Então, se eu calcular, né? Como K é constante, digamos que K é um valor constante, K0, essa direção, se a gente olhar, a direção aqui é X, né? Então, IAB vai dar integral de A até B, K0 a X escalar a normal, dl, a X, né, esse triângulo aqui, alfa, né, a X escalar N dá cosseno de alfa, né? Então vai dar K0
cosseno de alfa, integral de dl, que vai dar o comprimento L maiúsculo, né? E L cosseno de alfa vale quanto? Vale esse comprimentozinho aqui. L cosseno de alfa é essa largura atravessada W, certo? Que vai daqui para cá, né? Então é simplesmente a corrente que passa por aqui, que a gente está dizendo, é a mesma que passa por aqui, certo? Né? É isso, né? Conservação da carga, né? Passa por aqui também, né? Então é assim que a gente calcularia. I de AB igual a K0W, né? K0 vezes o comprimento atravessado, né? Certo? Só para a gente ilustrar, né? Como é que calcula a corrente, né? Que foi um determinado segmento, é bom vocês praticarem isso aí, né? E corrente de superfície a gente se enrola um pouco, então é bom dar uma olhada, certo? Bom, como é que eu calculo o campo B desse plano infinito, né? Superfície corrente. Bom, eu venho num ponto qualquer, certo? X, localizo um elemento x', né? Faço x, então eu vou fazer aqui, vai dar, o campo B vai dar, vou botar logo as constantes, μ0 sobre 4π, integral na superfície, né? Integral na superfície, que x vai de menos infinito a mais infinito e y também. Então, em x de menos infinito a mais infinito, né? Em y também. O elemento de área, onde está isso aqui, né? É um retângulozinho, certo? De comprimento dx' e largura dy'. Então, dx' vem aqui, dy' vem aqui, certo? O K, quem é o K? Bom, K é uma constante, K0 a x, produto vetorial x, que é x? É um vetor posição em cartesiana, né? Coordenada x', coordenada y'. Então desculpa, coordenada x, desculpa, está errado. X é o vetor posição, né? É esse vetor onde eu quero determinar o campo, né? É Z a Z no caso, tá? Sem perda de generalidade. Eu botei aqui sobre eixo Z, porque eu boto onde eu quiser, porque tem translação aqui. Então é Z a Z menos x'. Agora sim, menos x', que é menos x' a x menos y' a y, né? Sobre módulo desse vetor aqui, que é Z2 mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado, levando ao meio, levando ao cubo, que dá 3 meios. Pronto. Aí está montada a integral, certo? Integral dupla, né? Certo? E o cálculo desse integral, a gente vai fazer rápido aqui. Bom, a x vetorial x dá 0, a x vetorial a z dá menos a y, né? A x com a y dá z. Então aqui vai dar a x com a z dá menos a y. Deixa eu botar o K0 aqui fora. Menos z a y. Tem um termo aqui. E tem esse termo aqui dá 0. E tem o termo a x com a y dá z. Vai ficar menos y' a z. Bom, temos duas integrais aqui duplas, né? Olhando primeiro essa integral aqui, se vocês olharem para essa integral de y sobre isso aqui, dy, isso aqui é uma função ímpar, certo? Essa função aqui. Essa função y sobre alguma coisa ao quadrado, né? Y' sobre... Bota aqui um parâmetro k qualquer, k2 mais y' ao quadrado, elevado a 3 meios. Essa função tem esse comportamento aqui, ó.
ela é positiva, né? Vai para zero com y muito grande, certo? Y muito grande, isso aqui vai para zero, y igual a zero vai para zero, deve ter um máximo, né? E no lado negativo ela faz isso. Tá? A função ímpar integral dessa função dá zero. Certo? E cancela. Então esse termo não contribui, posso tirar, fica só agora a segunda integral. Né? Integral só dessa função dx dy sobre isso, e aí fica a parte que não é tão difícil de fazer, certo? Zero k zero, fica menos z, né? Eu tirei já as constantes, certo? Menos z e o ay saíram, aí ficou a integral dupla. Está assim, dx' y' sobre z2 né? Isso aqui é z, não tem zelinho aqui, é z, né? Tá. E essa integral aqui é fácil fazer se ele fizer a transformação de coordenadas, né? Para o sistema de coordenadas cilíndricas. Dx dy vira elemento de área, né? Certo? E embaixo isso aqui é r' ao quadrado. E os limites ficam agora r zero ao infinito e φ zero a 2π. Então fica uma integral do tipo integral de 0 a 2π, integral de 0 ao infinito, de r' dr', dφ', 1 sobre r' ao quadrado mais z2, elevado a 3 meios. Né? Essa primeira aqui simplesmente vai dar 2π, e essa segunda é super fácil. Tá? Certo? Esse agora vai ser super fácil. Né? Aqui está a função, aqui está a sua derivada. Vocês fazem depois, tá certo? Então, fazendo as continhas, vai aparecer um 2π. Isso deve dar 1 sobre r, eu acho. Né? 1 sobre z. 1 sobre z. Então o resultado vai dar, então isso aqui deve dar 2π sobre z, o resultado da integral, certo? Sobre z bom, deve dar isso, tá certo? De forma que o resultado D, o que se espera que é o campo D igual a menos m0 k0 sobre 2 a y. Vamos olhar aqui, tá? O que é isso, né? Sinal trocado, né? Campo constante. Exatamente isso, né? Então, se a gente olhar aqui, é o campo, né, tá na direção, no sentido, né, digamos que a coisa seria positiva, menos a y, né, dá para cá. É como se fossem vários fios infinitos, cada um faz um campo assim, somando tudo vai dar um campo que é paralelo ao plano, né, acima do plano dá isso, né, então deixa eu botar aqui o plano, aqui está o plano, certo? A gente olha também o plano como sendo vários fios infinitos, paralelos, né? São vários fios infinitos. Cada fio, a gente sabe o campo de cada fio, ele faz um campo que é circunferencial, né? Mas se você for ver o efeito coletivo, esse campo faria assim, né? Então vai ser sempre assim,
para a esquerda, do lado de cima, se você calculasse embaixo, ia dar para a direita. Né? Campo constante, uniforme, né? Não varia. Né? Então, na realidade, esse campo aqui pode ser posto assim, menos 0, K0 sobre 2, para z diferente de 0, z sobre modo de z, a y, né? Tem que botar o campo completo, né, dos dois lados. Certo? Então, mais uma vez, é a mesma coisa do campo elétrico, certo? Mesma expressão. Né? Campo é constante, dá metade, né? Tem um fator de 2, tem a densidade especial de carga, rho S sobre 2 ε0 lá. Né? Só que é se afastando do plano de carga. Aqui não, é outra coisa. É uma coisa diferente. Né? Certo? Muito bem. Falar sobre uma primeira propriedade do vetor B, que vai surgir a partir dessa conceituação potencial vetor magnético. Vocês lembrem-se que quando a gente chama alguma coisa de potencial é porque ela é uma grandeza auxiliar, que no fundo ela vai ser intermediária para determinar o campo que é a grandeza final. Né? Então a gente pode mostrar que o campo B pode ser expresso em termos dessa grandeza auxiliar, certo? Que a gente chama de potencial vetor magnético, né? Bom, começando com a expressão para o B de uma distribuição de volume, né? De corrente de volume. Só lembrando, J depende da localização do elemento que é x'. Vou botar aqui explicitamente a dependência do J, tá? J está nesse ponto x' que eu estou calculando. Né? E x é o ponto de observação. Bom, essa função sempre aparece, é recorrente, né? Essa função x menos x' sobre o módulo ao cubo. Ela pode ser expressa como gradiente de uma função escalar, que já falou isso antes. Tá? Pode ser expressa assim, né? Menos o nabla da função inversa. Ou seja, gradiente de 1 sobre R é menos 1 sobre R2 da R, né? É daí que vem isso aí. Nesse caso, o nabla atua sobre x, né? Então, posso escrever dessa forma aqui, né? Essa expressão para B. Né? A mesma coisa que eu fiz lá por causa do potencial elétrico. Né? Que pega isso aqui e expressa como gradiente da função inversa. Né? Isso aqui vem disso aqui, ó, gradiente menos gradiente de 1 sobre R, é AR sobre R2. Né? Exatamente isso. Tá? Menos gradiente da função inversa é AR, que é I sobre modo, sobre quadrado, que é exatamente isso aqui. Tá? Se a gente jogar lá dentro, isso aqui vai dar B igual a menos integral, né? J de x', eu vou ficar repetindo aqui, vetorial gradiente, função inversa. E mais uma etapa, que é uma identidade vetorial que tem
o rotacional, né, de uma função, que é isso aqui. O rotacional de uma função, que é essa função aqui, vezes um vetor, tá? Ou seja, o rotacional de J de x', certo? Sobre módulo o rotacional de uma função, de função inversa, vezes um vetor, é menos o vetor produto vetorial com gradiente da função é aquela identidade lá que a gente mencionou, né? Se fosse escalar, é mais o vetor produto escalar com gradiente, se fosse divergente. Quando a rotação é menos o vetor produto vetorial, mais o segundo termo, que é mais a função vezes o rotacional do vetor. Certo? Bom, esse termo já está aqui, né? Menos J, o vetorial gradiente, aqui está aqui, né? Menos J, o vetorial gradiente. E o segundo termo? Bom, o segundo termo, lembre-se, nabla atua sobre x. X' é constante para o nabla. Então, essa derivada aqui dá zero. Tá? Porque a derivada de x' dá zero. Né? Uma função de x' é a função constante para o nabla. Tá? Então, ou seja, o que está lá dentro nada mais é do que o rotacional do todo, certo? Então, isso aqui tudinho eu posso tirar, né? Eu posso, na realidade, jogar tudinho aqui dentro, certo? Ou seja, isso aqui vai dar, tá? Isso aqui, como o nabla também não atua sobre x', né? Ele pode sair da integral. Isso aqui vai dar nabla rotacional dessa integral todinha, certo? Zero. É isso que a gente mostra. Calcula integral, vai dar uma função de x. Calcula rotacional dessa integral, certo? Então, o que a gente mostrou aqui? Que o b é o rotacional dessa expressão. Vou botar de novo aqui. Rotacional dessa expressão nova, certo? Então, B pode ser obtido do rotacional de um outro vetor. Esse vetor tem uma estrutura semelhante a potencial escalar. Observe as analogias, tá certo? Um sobre a distância aparece embaixo e aparece aqui o elemento fonte, né? Que é dV vezes a densidade. No caso elétrico, a densidade de carga. O M0 vira 1 sobre ε0. Mas a estrutura é análoga, só que agora é obtido do rotacional, lá é a gradiente, certo? Então, esse vetor, né, vou chamar de A. Então, ele pode ser interessante você calcular o B, né? Às vezes é mais difícil calcular A, mas tudo bem, certo? Conceitualmente é mais fácil, né? Você olha, bom, eu calculo essa integral mais fácil, certo? Porque não tem o produto vetorial aqui em cima, né? Não tem o cubo aqui embaixo. Daí, depois de calcular essa integral, eu calculo esse vetor e daí calculo o B. E esse vetor eu chamo de potencial vetor magnético, né? Vetor por razões óbvias, né? Potencial vetor magnético. Unidade, basta olhar a conexão, né? Se B igual a rotacional de A, se isso aqui é o Weber por metro quadrado, isso é 1 por metro, então o A é medido em Weber por ampere. Certo? A gente vai ver que o potencial vetor não tem um significado físico como tem o potencial escalar. Não existe. O potencial escalar tem a conexão direta com energia potencial, né? Carga vezes potencial da energia, certo? Né? Trabalho realizado, você tem diferença potencial, tem a ver com o potencial.
Potencial vetor não tem significado, é apenas um ente matemático que auxilia um pouquinho, quase nada aqui em magnetostática, mas no tratamento de antenas, o potencial vetor é fundamental. Como a gente vai ver lá em eletromag 2, né? Certo? Outra coisa, eu posso adicionar aqui qualquer coisa que dê rotacional zero, certo? Se eu quiser. Isso aí vai falar isso lá em eletromag 2. Mas só para vocês saberem, eu posso também adicionar aqui alguma coisa que tenha rotacional zero. Que coisa seria essa? Qualquer coisa que seja o gradiente de uma função escalar. Porque o rotacional é igual a zero, né? Então, eu posso definir um outro potencial, a linha que difere de A dessa forma. O resultado também é o mesmo. Tem uma liberdade de escolha. Ele não vai ficar fazendo isso aqui, certo? Ele vai usar só o potencial tradicional, né? Vetor. Mas observe a expressão para o potencial vetor e vejam que existe uma forma simples de determinar a conexão, né? A direção no espaço, né? Ou seja, cada elementozinho da distribuição contribui com uma quantidade dA que é colinear com o elemento de corrente, certo? Então você tem aqui um circuito qualquer. Se eu pegar esse elemento de corrente aqui, certo? IDL, que é o JDV que está ali, né? Nesse ponto do espaço, ele me contribui com um dA que é paralelo a ele, certo? É o dA. Esse outro me contribui com uma contribuição aqui que vai somar, né? Que está agora nessa direção, certo? Eu somo esses vetores e tiro a integral do vetor potencial vetor. Mas, por exemplo, um fio infinitamente longo, eu posso, sem calcular, saber quem é o potencial vetor. Um fio produz um potencial vetor em que direção? A direção do fio. Certo? Uma superfície corrente produz um potencial vetor na direção da linha de corrente, no espaço todo. Se você for olhar uma espira, vou calcular direitinho, certo? Uma espira, um circuito fechado, produz um potencial vetor que são linhas fechadas, que é como se fosse a aura da espira, né? Você vê lá, aquelas linhas que representam a espira, né? Certo? Bom, eu acho que a gente para por aqui. Fica faltando as equações de Maxwell, na próxima aula tem 3 horas, a gente pode fazer isso sem problema, certo?